No domingo retrasado, os 7 eu sou de Jesus. As 7, o Senhor ele falou a respeito dele e que certamente é muito importante para todos nós. São palavras, ali é palavra do Senhor para aquele que já é salvo, mas para aquele que também não é salvo, não foi salvo ainda. Por isso eu quero desafiar você, cada um dos membros dessa igreja, seja líder ou não, que você se esforce nessas próximas semanas. Hoje é a segunda semana, nós vamos ter mais 5 semanas para trazer convidados. Na verdade, isso é algo que nós precisamos fazer o ano inteiro. Convidar pessoas para estarem no culto, pessoas que não conhecem ao Senhor, para que elas possam receber da palavra, para que elas possam ouvir de Jesus. Obrigado, dona Marinalva. Então, você precisa, é muito importante que você tenha no seu coração esse encargo sempre de trazer visitantes, trazer alguém que ainda não conhece ao Senhor, não congrega em nenhuma igreja, alguém que você sabe que precisa muito ouvir da graça, ouvir da palavra de Deus. Em especial quando nós estamos ministrando palavras como essa série que eu vou estar compartilhando, que fala sobre Jesus, sobre esse 7 eu sou dele, que é muito abrangente, tanto para aquele que já recebeu a Cristo, como aquele que ainda não recebeu. Sempre haverá ali um apelo para que a pessoa possa ter uma intimidade com o Senhor Jesus, ter ali uma comunhão e uma vida com o Senhor Jesus, que é o que vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Então, coloque isso no seu coração, estabeleça isso como um alvo, sabe, uma meta. Todo domingo eu quero estar levando alguém. Ainda que você não consiga trazer, mas toda semana convide, toda semana fale para alguém do culto, sabe? Ajude a divulgar nas redes sociais, tudo aquilo que a igreja está postando, as questões ali que vai atrair essa pessoa para estar conhecendo o nosso culto, né? Você que está nos visitando hoje também, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa falar ao seu coração. Você que está aqui, seja abençoado e você possa trazer mais pessoas no próximo domingo para receber de Deus. Sinta-se aqui muito à vontade e que você saia daqui melhor do que você entrou por causa da palavra do Senhor, porque Ele é aquele que faz a diferença no nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia! Aqui então nós vamos observar o Senhor em uma das 7 vezes, né, que ele menciona mais uma vez aqui, mencionando algo a respeito dele. Primeiro ele falou que ele era o pão da vida. Nós vimos isso domingo passado. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é alimento. Mas agora ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Depois nós vamos ver o Senhor dizendo lá em João 10, 7 e 9, eu sou a porta das ovelhas. Lá em João 10, 11 e 14, eu sou o bom pastor. Lá em João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Lá em João, o caminho e a verdade e a vida. E lá em João 15, 1 e 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Sobre o pão, nós vimos que o pão fala de sustento. Quando Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou o seu sustento. Ele diz também que ele é o nosso prazer. Em Cristo nós temos contentamento, em Cristo nós temos prazer. O que as pessoas costumam de pensar de crente? Fala assim, ser crente é um trem cafona, ser crente não diverte, crente não tem, sabe? O crente é um negócio esquisito, porque na cabeça das pessoas que não conhecem a Deus, não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, elas pensam que a alegria está ligado à bebida alcoólica, está ligado a drogas, a os alucinógenos, né, que os entorpecentes, essa coisa toda que os entorpecentes traz, está ligado a riqueza, a poder. E aí eles ficam pensando que em Cristo não há prazer, não há alegria. Quando na verdade eles não entenderam o que é o verdadeiro prazer. O verdadeiro prazer não tem nada a ver com o que a bebida proporciona, a droga proporciona.
Porque se fosse essas coisas, o mundo ia estar uma maravilha. As pessoas iam estar muito felizes. Mas por que quanto mais droga, mais dinheiro, mais poder, menos felicidade você vê nas pessoas? Mais depressão, mais angústia, mais confusão. Porque não é de fato o prazer que vai levar a pessoa a viver uma vida abundante. Mas o Senhor tem uma vida de prazer para mim e para você. Diferente do que muitos dizem que ser cristão é ser cerceado de prazer e alegria, conversa fiada. Ser cristão quer ser feliz, quer ter prazer. Ser cristão é viver uma vida abundante. Eu posso falar isso para você que eu já estou há mais de 20 anos caminhando com o Senhor. Conheço os dois lados. Conheço o lado de viver sem o Senhor e conheço o lado de viver com o Senhor. E vou te dizer, nada se compara. Sabe do que? A experiência de você estar servindo, estar na presença do Salvador, daquele que deu a vida por você na cruz. Não tem vida melhor que essa. Amém, irmãos? Ali é que, em terceiro lugar, nós vimos que o pão fala de saciedade. Preste atenção. Em Cristo, você não só é alimentado, você é saciado. Uma coisa é você comer hoje e você não ficar satisfeito e querer comer de novo e não poder comer e não ter o que comer. Outra coisa é você comer, e uma vez que você come de Jesus, nunca mais você tem fome, a palavra diz. Ele é o único pão que tira a fome de mim, de você, para sempre. Por quê? Porque aquele que está em Cristo jamais perecerá, não pode mais morrer, passou da morte para a vida, e essa vida é eterna, não pode mais ser tirada de você. Uma vez salvo em Cristo, salvo para sempre. Você pode dizer amém? Mas hoje nós vamos falar desse segundo eu sou, que o Senhor está dizendo, eu sou a luz do mundo. Imagine um mundo sem luz, você já imaginou? Talvez você já assistiu, aqueles filmes ou coisas assim, ali ilustrando, o período da Idade das Trevas, aquela coisa, Isso é terrível. Eu falo, graças a Deus que eu não nasci num tempo como esse. Nasci num tempo, sabe, de luz, de chuveirinho quente, eletricidade, coisa de Deus demais. Mas imagine comigo isso. Sabe, a luz, a vida se multiplique, para que a vida, ali ela dê sequência, é necessário, é importante, a luz para tudo. Você sabe, sem luz não haveria plantas, não haveria seres vivos, porque tudo depende da luz. Então, quando Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo, eu sou algo que você não pode ficar sem. Assim como o pão, você não pode viver sem o pão, você também não pode viver sem a luz. Agora imagine, nesse tempo, por exemplo, dominado pela tecnologia, onde as pessoas não conseguem ficar sem celular, sem internet. Imagine se faltar energia elétrica por uma semana. Será que haveria um caos? Eu acho que ia ter um caos. Um negócio terrível. Uma semana. Principalmente essas pessoas que são presas ao celular, às redes sociais. Essas pessoas talvez iam até tirar a vida delas. Que ia aparecer de gente se suicidando, de relato de luz. Não tem mais, não posso entrar mais no Instagram, no Facebook, não posso mais assistir um programa de TV. Sem luz, os alimentos perecíveis estragariam. Podemos dizer que os criminosos aproveitariam as trevas, a escuridão para cometer crimes. Isso seria potencializado. Já tem aí, plena luz do dia, o negócio está tão terrível. Mas imagina, em plena trevas, tudo escuro. Então seria um caos total. Precisamos entender que a luz é algo necessário. Logo nós entendemos e compreendemos com essa afirmação de Jesus, é que Jesus é necessário. Não podemos viver sem Ele. Eu sei que falar isso para um crente é chover no molhado. Mas sabe, tem muitos irmãos que ainda não vivem a vida cristã como se dependessem de Cristo para tudo.
Eles dependem de Cristo até certo ponto, mas outras coisas eles são autossuficientes. Eles viram, aqui eu resolvo, aqui eu cuido. E por isso tanto casamento ruim, por isso tanta gente com vida financeira ruim, por isso tanta família dentro da igreja com relacionamento destruído entre a família. Porque eles falam, Senhor, eu cuido disso aqui. Para salvação eu sei, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode resolver a questão da vida eterna. Mas essas outras coisas eu cuido, o trabalho cuido eu, né? Os filhos podem deixar que eu educo do meu jeito. E eles vão levando a vida do jeito deles. Ou seja, sem a luz de Cristo. Quanto menos luz, mais confusão. Quanto menos luz, mais problema. E as pessoas não conseguem enxergar. Coisas que são óbvias ali, claras, que é só você olhar para a palavra de Deus e elas não enxergam. Porque falta luz, falta essa revelação de Cristo. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Sabe, meu irmão, assim como existe o significado para o pão, para a luz. Quando o Senhor está dizendo, eu sou a luz. Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui, eu sou a luz, Ele está dizendo que Ele nos dá a direção. Jesus é a luz que nos dá a direção. Na primeira parte aqui do verso 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. E aí ele diz, quem me segue? Então o Senhor está dizendo aqui, Ele está declarando ser a luz, e logo em seguida Ele está dizendo, olha, você vai me seguir. Mas você vai me seguir porque eu vou te guiar através da minha luz. A minha luz vai mostrar o que você vai fazer, não é da sua cabeça, não é do seu jeito. Eu vou mostrar para você o que é necessário fazer, quando fazer, por que fazer. Eu vou mostrar todas as coisas. Você que me segue vai me seguir debaixo da minha luz. Por mais inteligente que você seja, não queira fazer nada sem a luz do Senhor, que vai dar errado. Não pense, Senhor, isso aqui é tranquilo de resolver. Não, vá pela luz do Espírito. Luz fala de direção, meu irmão. Você sabe, o povo de Israel, ele peregrinou no deserto ali por 40 anos, durante 40 anos. E aquele caminharam, eles conseguiram peregrinar, por quê? Porque havia o Senhor conduzindo. O Senhor estava ali, olha o que a Bíblia diz, Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22, diz assim, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então preste atenção, na escuridão do deserto, lá estava a coluna de fogo para guiar, para direcionar o povo de Israel. O povo só conseguiu caminhar ali porque havia essa coluna de fogo. E podemos dizer, Jesus é a verdadeira coluna de fogo. Ele é quem nos guia, Ele é quem ali, sabe, nos conduz em meio às trevas desse mundo tenebroso. Sem a luz de Jesus, você não consegue perceber. Ali é a vontade de Deus, mas há uma confusão. Você começa ali a achar que o mundo acha, está certo. E vai, muitas das vezes, falar que o certo está errado. Não é assim que está o mundo hoje? O mundo está assim. Tudo está sendo relativizado. Depende, é relativo. Não tem nada de relativo. A palavra de Deus diz o que é e o que não é. E você que é cristão, você que já teve a experiência de salvação, você já entendeu a vontade do Senhor. Então não tem essa conversa, é relativo. E o que eu mais tenho visto é crentes usando desse tipo de fala. Isso é relativo, pastor. Isso é relativo. Como relativo, querido? Não tem nada de relativo. O Senhor está dizendo, é isso aqui e pronto, e acabou. A palavra está dizendo, e nós somos
pela palavra de Deus, e nós ficamos com a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, quando Jesus está dizendo que Ele é a luz, nós podemos compará-lo com essa coluna de fogo. Ele está dizendo, quem me segue vai ser guiado por essa coluna, sendo iluminado. Esse mundo não pode ser melhor do que está, ou ele não pode ser um mundo bom, porque ele não tem a luz, ele está em trevas. Não se espante, não se assuste, vendo esse mundo indo de mal a pior. Cada dia você vai ver coisas piores, não pense que você vai ver o mundo melhorando, isso eu falo sempre. Tem irmãos que acham que o mundo vai melhorar, não vai piorar. Cada dia será pior. Cada dia você vai ver um absurdo maior que outro. Pessoas fazendo declarações na televisão que você pensaria que só poderia ser visto em filme de Hollywood. Mas está sendo ali dito nos jornais, nos telejornais do meio-dia. E você olha e fala, não acredito que eu estou vendo uma declaração como essa. Do nosso governo, do líder de não sei das quantas, até de líderes religiosos. Você está ouvindo coisa e fala, não acredito. Que coisa maluca. Isaías capítulo 60, verso 2 diz, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Então preste atenção, essa é a realidade do homem sem Deus. Ele caminha em densas trevas e em profunda escuridão, meu irmão. Quem anda em trevas não sabe para onde vai. Para onde ele está, ele não sabe, ele está andando, ele não sabe. É um cego. Está sempre assim, vamos ver o que vai dar. É uma incerteza atrás da outra, mas nós que estamos na luz, nós sabemos. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós temos uma convicção que sempre dias bons nos esperam, que o melhor de Deus está diante de nós. Nós temos ali boas perspectivas. Estamos sempre ali otimistas, mas não é um otimista como o mundo, com base em estatística, na economia, nos governos. O nosso otimismo é por causa da verdade da palavra. Por causa do que a palavra de Deus diz. Irmãos, estão me acompanhando, amém? Talvez nós nunca tenhamos vivido um tempo de tantas trevas como os dias de hoje. Não é verdade? Os valores morais estão caindo em desuso. Princípios de honra estão sendo desprezados. As pessoas não respeitam mais figura de autoridade. Os livros escolares, e aqui está cheio de professores no nosso meio, já apresentam vários modelos de família. Tem a família tradicional, pai, mãe e filho. Mas já tem outros modelos ali sendo ensinados. 2 mães e um filho. 2 pais e um filho. É verdade ou não é? Estou só isso. Nós estamos vendo a erotização das nossas crianças na escola. Assim, escancarado. Acabei de ver lá no Ceará, sendo denunciado. Sabe que coisa terrível, assim, maior, sem nenhuma vergonha, durante o dia. Erotizando as nossas crianças. Coisa terrível. Mostrando para elas que o sexo, a opção de sexo é uma questão, a questão sexual é uma questão de escolha. Não é uma questão de o que você é. Você nasceu o quê? Menino, você é menino. Mas hoje está ensinando o quê? Você pode nascer menino, mas ter uma alma de menina. É isso que está dizendo. Então você vai definir. A definição de sexo não é mais uma determinação da natureza que identifica se ao nascer, homem ou mulher. Estava lá, eu vi lá nessa escola do Ceará. O banheiro é assim, é banheiro de todas. Estava-se todas, aí está todes, não sei. Até. Falei, meu Deus, mas sim. Plena luz do dia. E não tem muita força. Vai denunciar, vai falar qualquer coisa ainda. Você que é o louco. Você que é o intolerante. Você que é isso e aquilo outro, é homofóbico. Veja, tem dias tão escuros quanto esses que nós estamos vivendo,
Nós estamos vivendo dias de grande trevas. Como é importante, como é premente que a luz de Cristo seja anunciada, seja mostrada, como as pessoas precisam do Senhor, esse mundo precisa ouvir o Evangelho. Olha para os governos, irmãos, mergulhados em um mar de corrupção. Olha países aí que quem governa são facções terroristas. Não tem mais um governo ali, sabe? Não tem mais. Que foi democraticamente levantado, escolhido, mas são facções, Deus do céu, a população à mercê desses criminosos. Tudo por causa da corrupção. Isso tudo mostra esse mundo em trevas. Então, quando uma pessoa ela anda em trevas, ela não sabe para onde vai. Ela está perdidinha. João, capítulo 12, verso 35, olha o que Jesus diz. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está perdido. Você entende por que nós precisamos clamar pela luz de Jesus? Ele mesmo quem disse para essa multidão envolta em trevas, eu sou a luz do mundo. Uma pessoa sem luz, meu irmão, ela não tem direção, ela não sabe o que fazer. E normalmente quando ela está ali desesperada, o que ela faz? O que você faz quando precisa ali, está numa situação complicada, difícil, e você precisa resolver e precisa resolver rápido? O que você fala para Deus? Luz. Senhor, eu preciso de luz. Senhor, eu preciso de direção. Eu preciso entender, preciso saber o que eu faço nessa situação. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, aonde você está precisando de luz? Seu casamento precisa de luz? Preciso te dizer, Jesus é a luz. A solução para o seu casamento é Cristo, filho. Não fique pensando em outras estratégias e sabe, tantas outras coisas. É só Jesus. Jesus é a luz para o seu casamento, é o que vai mudar o seu casamento. É o que vai te levar a uma vida conjugal abençoada. Você precisa de luz para criar os seus filhos? É Jesus. Por isso, pais, não ignorem a importância dos seus filhos estarem servindo ao Senhor. Pais, não impeçam os seus filhos de servirem a Deus. Às vezes eu vejo pais cerceando, segurando os filhos, que às vezes querem liderar no nosso meio. E o pai fica segurando, em nome do trabalho. Filho, não faça isso, pai. Você está impedindo o seu filho de viver na luz de Jesus, uma vida abundante. Se ele quer liderar, deixa ele liderar. Mas e a faculdade, pastor? Quem falou que precisa parar com faculdade para liderar na casa do Senhor? Quem falou que precisa deixar de trabalhar para servir ao Senhor? Os nossos radicais livres, todos, a maioria esmagadora, os que já têm idade para trabalhar, trabalham. Mas servem ao Senhor? Desde que eu conheci a Jesus, eu trabalho. Nunca parei de trabalhar para liderar a célula, para discipular. O dia que eu deixei o meu trabalho secular, se assim podemos dizer, foi porque eu fui chamado para o ministério da palavra para viver de tempo integral. Do contrário, eu continuaria servindo ao Senhor, trabalhando. A obra de Deus não nos impede a fazer nada daquilo que é necessário. Pelo contrário, a obra de Deus só faz com que nós sejamos ainda mais abençoados no nosso trabalho, nos nossos estudos. Estou há mais de 20 anos servindo ao Senhor, cansado de ver gente formando em direito, formando em medicina, formando em contabilidade e tantos outros cursos, liderando na casa do Senhor. Mas eu já vi muitas pessoas saindo da obra do Senhor em nome de fazer faculdade, trabalho, e está aí perdida até hoje. E nem conseguem, assim, sabe, criar raízes profissionalmente. Você vê que o problema não é a obra. Ou seja, Jesus, ele é alimento. Jesus é a luz. Com Jesus, meu irmão, estando em Jesus, todas as coisas na nossa vida prosperam. Amém.
Você está precisando de luz ali para os seus negócios? Eu quero te dizer, Jesus é a luz para os seus negócios. Quer prosperar? Quer ver a sua empresa avançando? Comece a ser um empresário à maneira de Cristo, na maneira da palavra de Deus, seguindo o que a palavra diz, e você vai ser um empresário bem-sucedido, próspero, um empresário diferente. Amém, irmãos? Você precisa de luz para a sua liderança, líder? Jesus é a luz. Deixa Ele ser o centro. Deixa Cristo governar a sua célula. Deixa Cristo governar o seu discipulado. Deixa Cristo tomar, sabe, a rédea. Deixa Ele tomar conta de tudo. Ele é a luz. Minha finança está sempre com problema. Então deixa Jesus ser a luz. Põe a sua finança nas mãos do Senhor, mas não põe só ela não, põe tudo. O problema é que muitos irmãos têm Jesus para algumas coisas e outras coisas eles querem se virar, como eu já falei no início. Entrega tudo nas mãos de Jesus, você pode dizer amém? Sabe qual que é o problema do mundo? Que as pessoas, quando se sentem perdidas, sem direção, ao invés de buscarem a luz de Jesus, elas se afundam mais nas trevas. E às vezes eu vejo irmãos fazendo essa mesma coisa. Ele tá apurado, em vez de ele voltar-se para Jesus, para a oração, buscar ali conselho em Deus, ele vai como o mundo e se afunda mais ainda. Não vá por esse caminho. Você tem o Senhor. O mundo ele vai buscar no horóscopo, o mundo vai pelas superstições, vai buscar em religiões, em jogos de azar. Há aqueles que se entregam e vivem, ele é filosofia também do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Desse jeito, porque eles não têm a luz de Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz sobre ser guiado por esse mundo. Lucas 6,39, propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Sabe o que isso significa? O que Jesus está dizendo aqui? Se você tem problema no seu casamento e vai pedir conselho para alguém que está em trevas, sabe o que ele vai aconselhar você? Separa. Larga. Procura outro. Isso é conselho? Isso é conselho, mas não é um conselho de Deus. Ele não é pela restauração, ele não é ali para que Deus manifeste a glória dele no seu casamento e transforme. Ele está falando, larga logo, rapaz. Compensa não, porque você está buscando conselho no lugar errado. Se você está no erro e vai buscar direção em alguém que também está no erro, o que ele vai te orientar? Não vai te dar nada de bom, não vai te dar nenhuma direção boa. Porque é cego guiando cego. Os dois vão cair. Os dois vão perecer. Por quê? Porque ninguém está em condição de guiar ali. Sabe, meu irmão, quero desafiar você a deixar Jesus direcionar totalmente a sua vida. Pode parecer chovendo molhado, como eu disse, falar para crente isso, mas acredite em mim. Ainda tem muito crente que não deixa Jesus direcionar a vida dele, não deu o governo da vida dele nas mãos de Jesus. Hoje eu estou convidando você a entregar toda a sua vida. Senhor, governa a minha vida. Não confunda ser salvo por Jesus com ter Jesus como governo. Ser salvo por Jesus é uma coisa, Jesus governar a sua vida é outra. Ter gente salva tem um monte, mas que Jesus governa não tem tanto assim. Os irmãos estão entendendo? Que você seja essa parte que é salva e também conduzida, governada pelo Espírito de Deus, por Jesus. Pastor, eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi. Jesus pode trazer de volta. Jesus pode restaurar o que foi perdido. Deixa o Senhor tomar o controle. Sabe, quem que está no volante aí do carro da sua vida? É você ou é Jesus? Se é você, meu irmão, sai logo do volante e fala, Senhor, toma o volante aqui, eu vou para carona. Eu não quero estar no volante, eu não quero estar no controle, eu não quero estar no comando, no governo.
Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Parece óbvio, né? Mas acredite em mim, não é tão simples assim. Nós somos mais orgulhosos do que imaginamos. Deixar Jesus governar não é algo tão simples. Deveria ser. Deveria. No momento em que nós temos uma experiência com Ele, se imediatamente nós já colocamos tudo nas mãos dEle e falamos, Senhor, daqui para frente que seja assim. É para ser assim. Mas muitos acham que conseguem o Senhor. Ou pensam, não têm revelação e acham que Jesus é só para salvação. Salvação da morte eterna. Sabe por quê? Porque Jesus não só nos salvou do inferno, da morte eterna. Salvação, ela é ampla. A palavra salvação no original, sozo, é muito mais do que salvar do inferno. É salvar você da doença, é salvar você da miséria, é salvar você da escassez, é salvar você, sabe, de acidentes, é salvar você de tantas outras coisas terríveis, dessas pragas desse mundo caído. O Senhor é salvação para tudo isso. Então não limite a salvação do Senhor apenas a sua salvação, a vida eterna. Mas fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja minha salvação em tudo, para tudo, como é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, Jesus é a luz que nos livra da escravidão. No verso 12, Jesus também diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Escute, meu irmão, uma das principais dos homens vivam nas trevas. Porque se o homem está em trevas, o diabo ele pode dominar. Quanto mais escuridão, mais escravidão. Por que você acha que o mundo está desse jeito? Porque está em trevas, na escuridão. Densas trevas nós estamos ali vivendo. Um tempo de densas trevas. As pessoas não estão conseguindo enxergar o óbvio. Não estão conseguindo enxergar aquilo que para nós é muito claro. E você fala, não, nem precisa de inteligência para compreender um negócio desse. Mas não é mesmo, não precisa de inteligência. Precisa de conversão. Precisa de salvação. Precisa de uma mudança de natureza. Porque essa natureza do pecado está cada vez mais mergulhada assim nas trevas, que ela não consegue ver coisas que nós achamos, meu Deus, como é que não está enxergando um negócio desse? Dá até aflição, você fala, como que pode? Você vê pessoas falando coisas que você não acredita, mas porque elas estão em trevas, elas não conseguem enxergar um palmo à frente, da mente perdidas. Nós precisamos anunciar, pregar a luz de Cristo para que eles possam ser libertos, para que eles saiam desse jugo de escravidão do inferno, do diabo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não sei se você já percebeu. Você pode falar qualquer assunto com o incrédulo na sua família, mas experimenta falar de Jesus. Experimenta falar do evangelho para você ver como que a pessoa desperta. A pessoa nem gosta de falar. Parente seu é quietinho, não fala nada, mas é só você falar do evangelho, vira um leão. É o Satanás. É o Deus desse século. Ele cegou o entendimento dessas pessoas para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Elas vão sempre resistir, mas não são elas, escute, são espíritos malignos, são demônios. Esse pai, essa mãe, esse parente aí que está resistindo, é porque está sob influência maligna. Você precisa orar, ore pela libertação dessa pessoa. Ore para que ela, não sei se você já observou, mas isso vem de longas datas e você acha que isso é de homens. Não é. Quando diz assim, olha, política, futebol e religião, não. Por que você acha? E foi colocado ali, foi blindado isso aí,
para que não haja discussão. Vai ver aonde nós temos mais problemas. Pode observar. Eu vou tirar o futebol, também tem muito problema. Mas vou tirar, pode olhar, política e religião. Duas coisas que o mundo está em crise, sim ou não? Duas coisas. Por quê? Porque o diabo veio com essa conversinha. Política e religião. Não discuta. Aí colocou um negocinho neutro lá, futebol. Só para aparecer, entendeu? Botou no mesmo pacote. São coisas bem diferentes. Política e religião, você tem que conversar e discutir, sim, principalmente religião, que não é religião. Cristo não é religião. Mas essa afirmação é para não se falar de Cristo. Respeita a fé. Você prega, você não está desrespeitando. Você está compartilhando aquilo que você tem, aquilo que você recebeu. O outro que ouve, se ele quer pegar para ele, ele pega. Se não quiser, joga fora. Mas nós não podemos deixar de falar. Quantos estão entendendo? Aliás, para quem que nós vamos pregar? Eu vou pregar para crente, que já é luz? Não, eu tenho que pregar para aquele que está em trevas. Eu tenho que pregar para aquele que não tem. Justamente o que o diabo fala. Não se discute. Conversa. Isso aí é seu, diabo. E eu vou continuar pregando e vou continuar falando de Jesus para todo mundo. Quer eles gostem ou não. Mas vou respeitar, sim. Vou respeitar. Respeito a crença deles. Respeito a maneira deles pensarem, deles. Tudo. Mas eu vou falar da minha fé. E vou também. Ele quer falar do dele? Fala, queridão. Pode falar. Fala tudo que você tem para falar. Mas os dois falam. E aí aquele que é Deus de verdade vai prevalecer. A palavra vai prevalecer. Aquela resistência maligna, essa cegueira que o Deus desse século colocou nessas pessoas e vai libertá-las e vai tirá-las das trevas e vai levá-las para a luz dele. É assim que há conversão. Mas se você ficar com esse negócio na cabeça, ser o politicamente correto, ter essa mentalidade, nós temos que respeitar. Você não desrespeita quando você prega o evangelho, principalmente quando você sabe a realidade. Principalmente porque você sabe a verdade. Aquela pessoa está morrendo e indo para o inferno. Você deixa de respeitar, você está de fato desrespeitando uma pessoa que não conhece a Cristo, quando você não fala de Cristo para ela. Que aquela pessoa vai morrer, vai para o inferno. Aí lá no inferno ela vai falar assim, a Rebeca era crente. Miserável. Por que ela não falou de Deus para mim? Só um exemplo, Rebeca. Entendeu? Por que ela não falou? Porque se ela falasse, eu não ia estar aqui hoje no inferno. Eu ia poder aceitar Jesus, mas ninguém falou, porque tinha esse negócio, política, religião, futebol não discute. E aí o crente pega, ao invés de falar o que a palavra fala, ao invés de seguir o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Pregue em tempo e fora de tempo. Insista, vocês não podem deixar de pregar, é em tempo e fora de tempo, é quando o evangelho está dizendo assim, pode pregar, e quando estão falando, é proibido, não prega, Paulo está dizendo, você vai pregar também fora de tempo, vai pregar, quando chega uma pandemia, vai pregar, vão chamar vocês de louco, vão falar que vocês estão querendo matar as pessoas com o vírus, mas nós vamos continuar pregando. Os irmãos estão entendendo? É quando você tem a luz de Cristo. É quando você recebeu a luz. Nós queremos destronar Satanás da vida dessas pessoas. Ele está ali escravizando elas. Por quê? Porque elas sozinhas não podem se libertar dessa escravidão. Jesus ele disse isso no verso 34 de João 8. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Um escravo, irmão, é aquele que é cativo, que vive em absoluta sujeição. Ele é assim. Nós éramos assim, mas nós somos livres. O Senhor nos libertou, você pode dizer amém? Quando nós andamos na luz da vida, quando nós andamos na luz do Senhor, o pecado já não nos domina mais. Não nos escraviza, porque o Senhor nos trouxe libertação através da sua luz. Fomos libertos, aleluia! Pastor, o que significa andar nessa luz? Deixa eu te dizer rapidamente. É não viver uma vida de segredos.
A sua vida é uma vida completamente transparente. Homens e mulheres de Deus não vivem vida de segredo. Isso significa que você, sabe, isso não significa que você deva sair contando os segredos, as coisas da sua vida para qualquer pessoa. Não, mas não há segredos na sua vida. Homens e mulheres de Deus não têm esse tipo de coisa. Sabe, acredite em mim, os segredos é uma maneira do diabo nos escravizar. Se aquilo é um segredo, logo, tem alguma coisa de errado para ele ser um segredo. Por que ninguém pode saber? Qual é o problema? Ou vai abençoar muito alguém, ou vai prejudicar muito alguém. Se vai abençoar, fala logo. Qual é o problema? Nós queremos anunciar. Mas o homem está tão, como é que me fugiu a palavra, tão egoísta, que quando ele descobre uma coisa boa, ele guarda para si. Guarda para ele. Que ele fala, não, eu quero ficar rico sozinho. Quero prosperar sozinho. Não, isso aqui eu vou contar depois que eu já extraí muita coisa boa. Aí ele vai contar. E aquilo que é ruim é pecado. Isso aí a pessoa, normalmente o que você guarda é pecado. São mazelas. Porque o que é bom, o crente ele compartilha, é verdade ou não é? Aquilo que é bom, o crente compartilha. Se eu descobrir uma coisa que vai te abençoar hoje, amanhã eu já estou contando para todo mundo. Porque o que é bom, que eu descobri que é bom para mim, eu quero para todo mundo. Por isso, tudo que eu recebo de revelação da palavra, eu quero compartilhar. Eu não fico fazendo charminho. Como tem muitos pregadores e mestres da palavra. Fala, se você quiser aprender os segredos do reino, aí põe lá o curso, R$500. Venha para os segredos do reino. Aí você tem que fazer o curso para aprender os segredos do reino. Não estou falando contra vender cursos, nada disso. Mas pessoas que a motivação dela em receber as revelações do Senhor é usar aquilo para se beneficiar, ao invés de pensar, puxa, quantos vão ser libertos com essa revelação? Eu preciso falar logo. Eu preciso compartilhar. Acredite no que eu vou te falar. Segredos produzem isolamento. E isolar-se te leva a esfriar e a sair da comunhão do corpo de Cristo. Te leva a viver como um filho pródigo, longe da comunhão com o Pai. É filho, continua sendo filho, mas está lá comendo bolotas de porco, lavagem. Nasceu de novo, credos. Ele está guardando coisas ali. Ele se isola. Outra coisa que você precisa saber sobre os segredos, eles tiram a coragem diante da vida. Você para de avançar, você começa a retroceder. Tudo no mundo se torna uma grande ameaça para você. Você foge de tudo que possa te expor, fazer com que esse segredo venha à tona. Segredos, meu irmão, nos fazem buscar constantemente reparação. Como assim, pastor? Quando você sente que o seu segredo de alguma maneira é um tipo de traição, naturalmente você procura fazer reparações ou compensações. Isso é algo que o diabo usa muito contra as pessoas. Você já viu pessoas que suportam coisas absurdas na vida? É por causa de segredos que estão ali, guardados a 7 chaves. Aí ela fala, ninguém sabe do segredo, mas ela tenta fazer compensações. E ela, nessa tentativa de compensar, ela suportar humilhações que jamais deveria suportar e aceitar. Coisas ali que ela deveria rechaçar. E se torna um crente derrotado por causa de segredos guardados. Mulheres que suportam ali maus tratos do cônjuge por causa de segredos. O
segredo te deixa em dívida com outros. Acredite em mim. Uma irmã, certa vez, ela engravidou de um homem casado. E aí, com medo das consequências, o que ela fez? Ela começou a namorar rapidamente com outro rapaz. E aí disse que o filho é dele. E ela casou com esse rapaz, que não é o pai da criança, que é o homem casado. E ali ela descobriu no casamento um marido muito rude, um homem terrível, um homem que passou a humilhá-la, abusar dela. E sabe o que aconteceu? Ela suporta isso por causa do segredo de que o filho não é dele. Então ela tem isso como uma forma de pagar pelo erro dela. Eu enganei ele não sabe que é pai dessa criança, então eu estou pagando agora, é a justiça de Deus. Não, filho, não é a justiça de Deus, não, é o Satanás. Porque você está vivendo debaixo de segredos, com segredos que não podem estar presentes na vida do homem e da mulher de Deus. Essa é uma maneira do diabo escravizar você. Oh, meu irmão, quando nós andamos na luz, acredite em mim, nós vivemos em liberdade de vida, nós andamos em paz, nós andamos em segurança. A vida cristã é uma vida na luz. O Senhor não deseja que nenhum dos seus filhos caminhe em trevas. Trevas é escravidão. Não permita áreas de sombra na sua vida. Ande na luz. Ame a luz. Quem não tem nada a esconder, anda na luz, meu irmão. Pergunto para você: a sua vida é um livro aberto? Ou tem coisas que você não pode mostrar para o mundo? Eu estou falando da sua vida em Cristo, não da sua vida antes de Cristo, pregressa. Estou falando da sua vida depois que você foi salvo. Depois que eu fui, antes de Cristo, eu me envergonho de muitas coisas e prefiro esquecer. Mas depois de aberto, todo mundo pode olhar, todo mundo pode acessar, pode olhar aqui a minha vida desde o dia que eu me converti, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eu sou nova criatura. Por isso você não pode permitir áreas de sombra na sua vida depois que se tornou filho. Não há nada mais para esconder. É como os nossos jovens, a maneira de se relacionar na corte. Tem gente que acha que isso é para cercear os jovens. Não, filho, isso é para guardar. É para guardar, para os jovens não viverem no pecado, não terem relação sexual antes do casamento, para poderem desfrutar de um casamento abençoado, abundante. Então os nossos jovens, quando eles estão fazendo corte, eles estão na luz. Está na luz do líder, na luz do discipulador, na luz do pai, na luz da mãe. Eles nunca ficam sozinhos. Mas quem tem coisa a esconder, quem tem problema com a luz, o que ele prefere? Lá no cinema, entendeu? Porque lá dá para fazer uma coisa que ninguém vai ver. Mas se tem que ser no escurinho do cinema, tem algo de errado. O que você e eu fazemos, nós fazemos na luz. Você entende isso? Depois que você casa, você está na bênção. Você faz na luz. Mesmo que você apague a luz do quarto, mas eu estou na luz de Deus. Você está entendendo? Não tem mais escurinho para o casado em Cristo. Por quê? Porque ele está na luz de Deus. Não é pecado, não está numa vida de pecado, ele está debaixo da bênção do Senhor. Ah, meu irmão, a luz de Deus é que nos guarda. Nós precisamos estar debaixo dessa luz todos os dias. Você sabia que tem doenças que são tratadas por luz? Com luz. A radiação, por exemplo, o câncer, ele pode ser erradicado com a radioterapia. É uma espécie de luz. Claro que essa luz não é o suficiente, muita gente morre de câncer mesmo passando por esse procedimento, mas buscar e tentar erradicar é com a luz. Preciso te dizer,
A luz da vida, a luz de Jesus, é uma radiação que mata o germe do pecado dentro de nós. Não tem nada mais importante do que você andar nessa luz. Onde a luz de Deus está, as trevas não podem permanecer. Você pode dizer amém? Não se permita viver nas trevas, na escravidão, porque foi para a liberdade que Jesus te libertou. É para viver na presença dele com alegria. E por último, a luz. Jesus é a luz que nos faz resplandecer nesse mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz, então nós entendemos, a luz de Jesus nos dá direção, mas também nos livra da escravidão. Mas ela nos ilumina para que nós possamos iluminar a outros. É como se fosse o sol e a lua, você sabe? Tipo, na Bíblia, a lua aponta para a igreja. E o sol é Cristo, aponta para Cristo, o sol da justiça. E essa luz sobre nós é como a luz do sol e a luz da lua. A lua, você sabe, é um satélite natural da Terra, que consiste com um raio de aproximadamente 1.740 quilômetros. É um negócio imenso, mas é quase um quarto apenas da Terra. E você vê a luz da lua, nós vemos. Na maioria das vezes toda imponente, luminosa no céu, mas sabia de uma coisa? A luz não possui luz própria, você estudou isso, talvez da quinta série. A lua não possui luz própria. Da onde vem a luz da lua? Do sol. A luz da lua nada mais é que o reflexo do sol. Ela recebe ali a luz do sol e reflete. Simplesmente isso. É assim que acontece comigo e com você. Jesus é o sol da justiça e Ele brilha a luz em nós. E nós só refletimos a luz dele nesse mundo. Nós mesmos não somos luz por nós mesmos. Não temos luz em nós mesmos. A luz é de Cristo. Ele é a luz. É de Cristo que tudo e todos dependem. Assim como é do sol, da luz do sol, que todos os seres vivos dependem. Os animais, as plantas, tudo. O homem precisa do sol, da luz do sol. Não é diferente com relação a Jesus. Isso é só um símbolo de uma realidade espiritual. Sem Cristo, o sol da justiça, o homem está morto. O homem não pode viver, não pode subsistir. É necessário Cristo. E nós temos a luz de Cristo brilhando em nós. E como a lua, nós só precisamos refletir. Só precisamos deixar o mundo saber que existe uma luz que pode libertar, que pode curar, que pode dar direção. Mateus 5, 14 e 15. O Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada. Acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Em outras palavras, fomos chamados para brilhar a luz de Deus que está em nós. Mas sabe, infelizmente há muita luz escondida em nossos dias. Tem gente que foi iluminado, mas que ainda está secretamente escondido, está ali. É um agente secreto do reino. Sabe, amados, você não foi criado para viver escondido. Você foi chamado para ser colocado no velador e ser visto por todos. Quando o Senhor está dizendo aqui, Ele está dizendo: olha, vocês não foram criados, não receberam a luz para ficar ali debaixo da cama onde ninguém vê, mas é para ser colocado ali, sabe, onde todo mundo vê, e essa luz faz a diferença, ilumina. Você
você precisa estar como uma cidade construída em cima de um monte. Todo mundo vê aquela cidade naquele monte. É assim que o Senhor falou, que nós somos luz, para que todos possam ver. Nós somos esses focos de luz brilhando na cidade. Cada um de nós, meu irmão, acredite em mim. Aonde quer que nós estejamos, somos esses pontos de luz. Estamos brilhando na faculdade, no trabalho, na sua família, na vizinhança. Agora, pare e avalie comigo aqui. Eu vou até fazer aqui. Olha só. Acendi a luz do meu celular. Fez alguma diferença? Por que não fez diferença eu acender a luz do meu celular? Porque aqui está iluminado. Aqui está cheio de luz. Agora, se apagar todas essas luzes, você vai ver que essa luz aqui isso aqui vai iluminar o caminho para que eu não tropece, para que eu não trome em nenhuma dessas cadeiras, eu consiga achar o rumo ali da rua. Preste atenção. Você é luz, não para brilhar aqui dentro, simplesmente, porque aqui você é só mais uma luz. Mas lá na faculdade, lá na escola, no seu trabalho, está cheio de trevas. Lá dentro da sua casa, é lá que mais importa você brilhar essa luz. Porque aqui, irmãos, acredite em mim, não precisa pegar no seu pé para brilhar. Você brilha. Mas é no dia a dia, lá fora, a maior parte do tempo, que às vezes os irmãos não estão ali tendo essa preocupação e esse encargo por brilhar a luz, para fazer com que todas as pessoas à volta deles saibam: eu sou de Jesus. É por isso que nós somos uma igreja em células. Essa luz, ela não pode ficar presa aqui nessas quatro paredes, dentro dessas quatro paredes. Mas essa luz está espalhada por vários bairros, em várias casas, e nós queremos espalhar essa luz para todos os bairros dessa cidade, para o maior número de casas possível, para que todos possam ver: aqui tem a luz de Jesus. Você não foi criado para viver escondido. Você foi criado e você recebeu a luz, ser visto por todos, para irradiar sobre a vida das pessoas à sua volta. Você pode dizer amém? A maneira que o Senhor estabeleceu para brilhar a sua luz é através da igreja, é através de mim e através de você. Você pode dizer amém? Daniel, capítulo 12, verso 3 diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que você vai emitir a luz continuamente e vai iluminar o caminho dos homens para a salvação. Que assim seja todos os dias na minha vida e através dela. Pastor, mas minha luz eu penso que é muito pequena, muito fraca. Mas acredite em mim, quando você chega aonde há trevas, as trevas se dissipam, desaparecem. Porque a luz que faz com que as trevas sejam dissipadas. Então tire da sua cabeça: minha luz é pequenininha, é fraca. Não, a sua luz é o suficiente para remover as trevas. Mesmo que você não perceba, acredite em mim, à medida que você vai andando com Deus, o seu brilho vai aumentando. Como diz lá em Provérbios 4:18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A sua luz está crescendo, meu irmão. Dia após dia essa luz está crescendo. As pessoas perdidas, cegas, vão encontrar direção quando essa luz que está em mim e você chegar até elas. Elas não podem chegar
até nós, porque elas estão em trevas e são cegas. Mas nós que enxergamos, nós vamos até elas e vamos mostrar o amor de Deus. E essas pessoas serão alcançadas, e essas pessoas nunca mais viverão ali na escuridão, nas trevas, debaixo da escravidão de Satanás. O Senhor nos escolheu para brilharmos a luz dele. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Sabe, irmãos, você entendeu que a luz é algo vital para a nossa vida, que nós dependemos dela. Jesus é essa luz que pode afetar e transformar a sua vida, a minha vida, de uma maneira poderosa. A luz de Jesus é que nos dá a direção, é que nos traz libertação e que nos faz resplandecer em meio às trevas. Talvez aqui nessa noite tenha pessoas seguindo na direção errada, na direção da morte. Mas hoje você entendeu, Jesus pode brilhar sobre você, trazendo luz e mostrando a verdadeira direção. Você pode até achar que está na direção certa, mas a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim é caminho de morte. Nessa noite aqui talvez pode haver pessoas que têm sido escravizadas por várias coisas, vícios, escravas de pensamentos destrutivos, de relacionamentos que têm feito mal, escravos de pornografia, pensamentos de morte. Jesus disse que quem recebe a sua luz não andará em trevas. Sabe, amados, a escuridão é tão ruim, desconfortável, quando acaba a luz e nós ficamos em trevas. O Senhor está dizendo: vem para a luz logo, saia dessa escuridão, saia dessas trevas. Quando você passar a seguir o Senhor, você vai andar na luz. Você não vai receber apenas a luz, mas vai também ser luz na vida de tantas outras pessoas. Eu quero fazer 2 apelos hoje. Um apelo, o primeiro, é para as pessoas que porventura estejam no nosso meio e ainda não entregaram a vida para Jesus. Jesus ainda não é a luz da sua vida. Talvez a única luz que você conheça é a luz que te proporciona, a luz do sol. Mas eu estou te falando da luz que te guarda da morte, que te dá direção, que te livra da escravidão, que é Jesus. É essa luz que eu estou oferecendo a você, que não sou eu que estou oferecendo, é a própria luz. O próprio Senhor Jesus está dizendo: vem para a minha luz nessa noite. Chega de uma vida de escuridão, chega de uma vida de trevas, chega de uma vida de tomar decisões erradas, de ir por caminhos de morte. Eu tenho para você caminho de vida, eu tenho para você um caminho de vitória. Eu vou te conduzir, eu vou te guiar. A minha luz nunca vai faltar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Por isso, nessa noite, se tem alguém que gostaria de receber essa luz, gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão.
Apenas um sinal com a sua mão dizendo: eu quero essa luz para a minha vida. Eu quero Jesus. Quantos aqui gostariam de receber essa luz nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Diga: eu quero receber a Jesus, eu quero receber essa luz, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero ser conduzido por Ele. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão, se alguém gostaria. Você, que o Senhor te abençoe. Paulo, acompanhe ele, por favor. Aleluia. Mais alguém gostaria de receber essa luz? Dizer: eu quero Jesus, eu quero receber o Salvador, eu quero ter essa luz na minha vida para sempre, eternamente. Não quero mais viver em trevas.